Ferramentas de criatividade. Eu vou te dizer 3 ferramentas para você sair do óbvio. Eu me chamo Rodrigo Pontes e estou aqui, sabe para quê? Para te facilitar tudo que você quiser saber sobre design de parede. Vem comigo, porque agora a gente vai falar sobre criatividade. Então, se você tem alguma coisa para anotar, alguma coisa que você já quer deixar de, se é criatividade, eu não quero perder nada, já pega um papelzinho aí, uma caneta, para você não perder nada, nada, nada. E eu já começo a falar para você sobre o que é criatividade. Você sabe o que é criatividade? Criatividade é a habilidade que a gente tem de unir várias coisas. A gente tem a capacidade de conectar ideias. Como? Olha, você imagine assim, a gente tem na nossa cabeça, é mais fácil. Imagina que a gente tem na nossa cabeça várias pastinhas e dentro dessas pastinhas a gente tem várias coisas arrumadas. Por exemplo, vou dizer no meu caso. Olha, eu tenho várias coisas guardadas sobre cerâmica, eu tenho várias coisas guardadas sobre cores, sobre texturas, sobre papéis, tintas, pincéis, referências que eu já vi em outros lugares, não só de parede, mas também de outros materiais e de outras técnicas também de pintura e outras superfícies. Eu tenho também várias referências de outros trabalhos, de outras pessoas, de outros artistas. Então, olha que monte de pastinhas que a gente tem aqui dentro da nossa cabeça, que a gente pode acionar, ou melhor, ter acesso a essas pastinhas quando a gente starta alguma coisa. De que sentido eu quero te dizer? A criatividade, ela não vamos entender também esse conceito de que a criatividade é um dom. Todos nós temos a capacidade de ser criativos. Dom é diferente de criatividade. O dom, ele vem, eu sempre chamo de pacotinhos, de presentes que a gente ganha. E aí a gente já vem, já bebezinho, a gente já tem esse pacotinho de dons. Então a gente tem vários dons e aí você é melhor naquilo que você tem o dom. Eu digo que o dom é um indicador que para ficar mais fácil para a gente viver neste mundo. Então, qual é o meu dom? Pense aí, qual é o seu dom? Se o meu dom é esse, então eu posso ser e fazer também as pessoas melhores, tornar a minha relação com o mundo muito melhor e mais fácil e prazerosa através do meu dom. Já percebeu que o seu dom, ele sempre é exercitado e executado com prazer, com alegria, com gosto? Tem coisas que às vezes a gente quer fazer e a gente não consegue, ou até faz, mas nossa, mas está tão pesado, está tão chato, e às vezes não é o que a gente pensa que realmente é o nosso dom. Já é diferente de criatividade. Criatividade, como eu disse, é a gente unir. Tem uma frase do Steve Jobs que ele diz isso, que criatividade é a arte de unir ideias. Então, unir as ideias que a gente tem dentro dessas caixinhas, dessas pastinhas que eu disse, isso é ser criativo. Isso qualquer um pode ser. Rodrigo, mas eu sou contadora, eu sou psicóloga, não tem nada a ver com arte, eu não sou criativa. Não. Você é criativa, porém, às vezes você não se descobriu ser criativa na sua área ainda. Em que sentido? Você perceber que em algumas situações do seu dia a dia, você conseguir resolver um problema e você conseguir alcançar o resultado de algo que estava dando errado ou de alguma coisa que você gostaria de resolver, e aí você chega e fala assim, cara, eu consegui resolver isso de uma forma tão legal, tão bacana. Você usou a criatividade. Tem uma frase do Augusto Cury que eu acho muito legal, quando ele disse assim, para eu não errar, vou pegar aqui: somos tão criativos que quando não temos problemas, nós os inventamos.
E, e realmente é assim, quantas vezes é no problema que a gente se encontra criativo, a gente é levado a se mexer, é levado a sair do lugar para que realmente a gente seja diferente, a gente saia daquela zona de conforto, aquela zona problemática, de uma forma que a gente consiga resolver com a criatividade. Saber que todos nós, independentemente da sua profissão, você sim tem a criatividade à tona. Uns são mais aflorados porque exercem mais. Outros são menos porque acabam não tendo esse exercício diário, né? Mas você sim tem esse sabor, né, que a vida nos dá quando a gente usa da criatividade para resolver tantas coisas no nosso dia a dia e principalmente no design de parede. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente usa da criatividade para o design de parede, a gente consegue ter uma amplitude imensa das possibilidades para executar o design de parede. Não só pensando em que tinta, em que pincel, em que técnica, em que estilo, quais são as paletas, ou qual é a paleta que eu vou usar. Eu não vou conseguir resolver isso por causa da minha necessidade de desenhar perfeito. A criatividade, ela te faz ser ímpar. A criatividade, ela te faz ser diferente dos outros. Porque a bagagem que você tem, que está tudo guardado nessas pastinhas que eu disse, é diferente da minha. A minha bagagem é diferente do outro, da outra, e assim a gente vai tendo. E o mais legal é isso também, é a gente poder contar com o outro, principalmente esse aí que mora com você. Seu marido, seus filhos, sua irmã, seu irmão, sua mãe, seu pai. Conte com eles, porque a criatividade, quando ela permite outras pessoas fazerem parte desse processo criativo, fica muito mais rico, fica muito mais, vamos dizer assim, exuberante. Porque a gente consegue perceber que quanto mais elementos a gente tem numa situação de criatividade, de arte, principalmente do design de parede, a gente tem essa participação e vê com que as pessoas que contribuíram são pedras fundamentais para construirmos este monumento que a gente quer construir, não só visual, né? Mas a gente quer construir esse monumento realmente de olhar para uma parede e dizer, ter admiração quando a gente olha para um monumento histórico, né? A gente olha e fala, nossa, que lindo. E é tão bom quando você olha para a sua parede e vê assim, caraca, olha que maneiro, olha que legal. E isso é bacana, sabe por quê? Porque você sente que não foi somente você quem fez, teve a participação de outras pessoas e você bebeu dessas fontes. Fontes essas que você teve a capacidade de lembrar, de experimentar e de se inspirar em tudo isso que você tem na sua memória. Mesmo que às vezes a gente pensa, eu não vou guardar tudo que eu vejo. A gente guarda. Não tudo, mas no momento certo a gente tem aquele insight e fala, opa, eu vi isso em algum lugar, ou isso pode dar uma bossa legal no resultado que eu quero aqui na minha casa, na minha parede. Então a gente tem que ter se permitir, né, quando formos usar da criatividade, quebrar esses paradigmas que criatividade é somente para os profissionais da área artística, e não, tá bom? Qualquer área que você execute, qualquer área que você esteja ativa, você é criativa até no seu dia a dia. Quantas vezes você vai fazer uma comida e, sei lá, falta um ingrediente, você vai fazer um bolo, falta um ingrediente ali que você fala, meu Deus, vou fazer um bolo de, sei lá, um bolo de maçã. E aí você, mas como eu vou fazer um bolo de maçã se não tem maçã? A sua criatividade, ela é capaz de chegar e falar assim, olha, se não tem maçã, mas eu posso usar a mesma massa e colocar uma outra fruta
ou eu posso usar alguma outra receita, que aí eu consigo misturar esse ingrediente com esse que eu tenho em casa, e aí você tem uma terceira receita, porque você bebeu de uma, bebeu de outra, e aí você tem um terceiro produto. Olha como a criatividade, ela nos permite ser diferentes, ser únicos. Por quê? A criatividade, ela é única. Ela é única de que forma que eu quero dizer isso? Porque eu vou ver de uma forma, você vai ver de outra. Mesmo que a gente consiga estar bem próximos, você vai ver de um ângulo, eu vou ver de um outro ângulo. Você, de repente, vai intensificar muito mais uma área, digamos, num design de parede. De repente, num processo de criatividade, você vai exaltar muito mais a questão da paleta de cores. Mas, com as minhas referências e com aquilo que eu tenho nas minhas pastinhas, eu vou me atentar e vou ser muito mais criativo em relação ao desenho. Então, como que a criatividade ela se completa, né? Ela se une como um ingrediente de bolo. Quanto mais pessoas a gente tiver, quanto mais elementos, ingredientes, para que a nossa criatividade seja executada e seja executada com essa honestidade com a gente mesmo, a gente consegue ir muito mais além do que a gente fica, mas eu não, fica na lamentação, sabe? Então, assim, até pra gente lamentar, vamos ser criativos. Lamente, mas já vai lamentando fazendo. Porque você já não perde tempo, entendeu? Eu gosto de me lamentar, eu gosto de reclamar. Então, já reclama, mas vai fazendo, entende? Porque aí você já não perde tempo. Mas é difícil eu não lamentar. Beleza, permita-se continuar lamentando, mas faça logo, faça junto. Lamente, mas faça. Aí você vai ver que o tempo que você está lamentando, você está atrapalhando a sua criatividade, as suas inspirações chegarem mais rápido. Tá bom? E aí eu quero te explicar esse processo de criatividade que eu uso no design de parede, que é esse passo a passo que eu acabo dando quando eu quero realmente participar de um processo criativo de um projeto de design de parede, ou seja, às vezes um projeto de design de parede já vem pronto para mim. Olha, Rodrigo, eu quero que seja dessa forma, que use dessas fontes, que use dessas cores, tererê, tererê. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que colocar o meu bedelho aí na frente, aí no meio, tenho que colocar um tempero Rodrigo Pontes de C. E aí você começa a ouvir. Então, a primeira ferramenta, né, que eu quero te mostrar e quero já te revelar que muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, sobre o processo criativo num projeto, é o quê? É você ouvir. Ouça. Você tem que ouvir a pessoa que você vai estar atendendo, ouça a pessoa que você está fazendo design de parede. Rodrigo, mas eu não faço para ninguém, eu faço para mim mesma. Ok, se ouça. Se ouvir é um exercício árduo, eu sei. Sabe por quê? Porque quando a gente se ouve, a gente percebe tantas coisas que a gente que talvez a gente não gostaria. Ou coisas que a gente gosta e a gente fala, eu não consigo encaixar isso. Então, eu quero te convidar a esse processo também terapêutico. Momentos Terapia com Rodrigo Pontes. A arte terapia está aí para isso. Então, quando você se olha e você consegue perceber que você tem essa fonte de inspiração aí na sua cachola, criatura, você começa a perceber que ouvir e se ouvir é importante. Então, assim, ouça. Quando eu vou fazer um design de parede, eu gosto de conversar, tomar um café, comer um biscoito e uma geleia. E aí, olha, a conversa vai... Porque às vezes ali, entre meio, tem algum ingrediente, alguma coisa que faz toda a diferença. Quem me conhece sabe que, assim, eu amo conversar, principalmente quando é em relação a projeto. Então eu penso, o que você gosta? Isso. O que você não gosta? É isso. Eu gostaria de, sei lá, fazer tal coisa. Aí eu chego e falo, olha, mas esse material vai acontecer isso. Esse material pode ser esse. Esse outro vai ser melhor por causa disso. Dou argumentos também. E aí você começa a mostrar para essa pessoa
possibilidades para ela criar. Então ela fala, não, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha o processo de criação como já vai acontecendo através da conversa. Então, assim, saber realmente que a gente tem esse primeiro passo, que é conversar. E conversar que eu falo é ouvir mais e escrever mais e falar menos. Vai ter a hora de você falar, mas primeiro a gente tem que ouvir e escrever. Escreva tudo que a pessoa for te falando, tá? E o segundo passo é eu pedir para o cliente que ele me envie imagens que possam retratar, que possa mostrar, ou que possa, sei lá, de alguma forma mostrar para mim o que essa criatura está querendo, porque às vezes tem gente que ela não consegue expressar, ela não consegue externar o que ela quer. Ela chega para mim e fala, Rodrigo, eu quero uma parede que seja uma parede que me traga felicidade, que também me dá uma ideia de conforto, mas eu gosto de geometria, mas eu gosto também de coisas orgânicas. E as cores que eu gosto são cores mais escuras, com um pouquinho assim, um pouco de cor clara. Olha que samba que eu tenho que arrumar aí, né, com essa escola de samba, que esse monte de coisa, de instrumento, e aí tem que ser muito maestro para você organizar isso, contextualizar e mostrar para a pessoa um resultado bacana do que a gente está almejando. E para que também a gente tenha esse controle, né, de todas essas informações, eu te indico a usar o Pinterest. O Pinterest é uma rede social que foi pensada para, vamos dizer assim, ter imagens garimpadas, né? Quando a gente joga no Google, a gente tem assim, de tudo. Vamos colocar, sei lá, design de parede. Vai aparecer inúmeras coisas bonitas e outras que depende do gosto de cada um. Uns vão achar bonitas, outras não. O Pinterest, ele é um lugar onde as pessoas que já fizeram um filtro, tiveram um refinamento do que elas gostam e do que o cliente dela gosta, ou do que ela ali se inspira, a gente cria pastas, né? Tem nossos pins ali no Pinterest. Então, eu tenho paredes a cores, também tem uma pastinha no Pinterest. Depois eu vou te dizer como que você vai encontrar, que eu vou te facilitar, porque eu tô aqui para isso. E aí, se você não conhece o Pinterest, eu te convido a conhecer, super, hiper, mega, indico, e quero te dizer, só uma ressalva. Não entre no Pinterest depois das 9 da noite, porque você vai ficar até 2h30, 3 horas da manhã. Sempre com meus alunos eu falo isso. Quem não conhece o Pinterest, eu falo, olha, só pode entrar até 9 horas da noite. Aí eles falam assim, mas por quê? Eu falei, só até 9 horas da noite, depois de 9 não pode entrar. Aí teve uma vez que os 2 alunos meus falaram assim, olha, eu não conhecia, entrei no Pinterest, eu fui dormir, era 3 horas da manhã. Eu falei, eu te avisei, por isso que não era para entrar depois de 9. Porque a gente vai, porque o Pinterest, ele vai te levando as coisas referentes àquilo que você gosta, àquilo que você pesquisa, e aí você vai navegando toda a vida. Deixa eu beber uma aguinha. E aí, antes de eu explicar o que não é criatividade no design de parede, eu quero sim dar boas-vindas ao Jonathan, a Olente, a Cris linda e ao Wellington também. Muito bem-vindos, e a gente continua falando sobre criatividade, porque hoje a nossa criatividade vai à tona com tudo que a gente tem de bom e de melhor para a gente criar e para a gente fazer algo realmente diferente e algo bacana para a nossa parede. E eu quero te dizer o que não é criatividade. O que não é criatividade é plágio. Realmente. Plágio é algo que, assim, é muito, 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 muito chato. Por quê? Plagiar uma obra de arte, plagiar um trabalho, a gente pode usar como inspiração, mas plagiar já está dentro de um
campo que não é legal. Então, assim, se coloque no lugar do artista, se coloque no lugar do design de interiores, coloque-se no lugar de qualquer outra pessoa que tem um trabalho plagiado. Você gostaria que seu trabalho fosse plagiado? Então, usar dessa prática não é legal. Ah, Rodrigo, mas eu não posso fazer uma parede igual essa que está aí que está atrás de você? Você pode e você deve fazer. Mas isso daqui que tem aqui atrás é uma inspiração. Entende? Você pode muito bem chegar, olhar e falar, olha, eu quero a minha parede com folhas, eu quero minha parede com umas cores mais com a forma orgânica. E aí você pode usar do seu poder de criatividade. Isso aqui é para inspirar. Ah, no início você pode até pegar bem mais referências, bem assim, como que eu posso dizer? Uma referência bem nitidamente, vamos dizer assim. Olha, cara, o seu trabalho está muito parecido com fulano de tal. Mas aí você deixa claro que, olha, é uma fase minha de estudos. Porque quando eu estudava no início, que eu sou autodidata, e aí no início eu estudava com trabalhos também. E aí eu pegava esses trabalhos e fazia a minha leitura, a minha releitura, fazia as minhas inspirações, usava disso aí para as minhas inspirações. Para quê? Para que realmente eu pudesse ter esse exercício do pronto para a produção, para a execução, e depois sim eu ir me desprendendo. Então, quando a gente usa de algum trabalho para nos inspirar, é diferente do plagiar. Então, o plágio não é legal. Não, eu não acho que tem problema. Então, minha querida e meu querido, no dia que você for plagiado, é igual consórcio. Até me engasguei. Um dia você vai ser contemplado. Então, realmente faça com que você consiga usar da sua inspiração para você se libertar das coisas ruins que às vezes você fica pensando, que é o medo, a insegurança, as coisas que te bloqueiam, que te fazem não sair do lugar. Entende? Então, use da sua criatividade. E o que também não é criatividade é você inventar a roda, sabe? Não tem o que você querer. Olha, eu fiz isso que é inédito, eu criei isso daqui. Não. A gente pode sim. Eu me inspirei em tal coisa. E a gente tem até a questão da consciência coletiva, né? Então, assim, a gente tem esse momento de usar realmente da criatividade, mas não nesse sentido de que, olha, eu fiz, eu inventei, eu recriei, ou eu inventei, ou ninguém viu, só eu. Você talvez nunca viu, mas outras pessoas já viram. Então, vamos se atentar a isso, porque a gente tem realmente perceber que o nosso trabalho é um trabalho de inspiração, de criatividade. E é tão legal quando você vê um trabalho desse aqui atrás, e aí você fala assim, olha, Rodrigo, eu fiz uma parede inspirada na sua. E eu olho e falo, caraca, que massa. Porque assim, a inspiração, ela vem para você criar a sua personalidade. Então, ter criatividade, né, inovar também, você não... quanto mais longe, uma vez eu assisti um documentário, não lembro agora o nome, mas dizia muito sobre isso. Quanto mais você se afasta da sua fonte de inspiração, né, quanto mais o seu trabalho final está afastado, né, está longe, vamos dizer assim, do seu processo ali de criação, né, você tem a sua inspiração e tem o seu trabalho. Aqui tem os dois. Quanto mais longe você tem deles em relação à referência visual, principalmente, mais criativo você é. Porque você usou de algo que realmente te facilita, que realmente te dá uma luz e você começa criando. Como eu já disse aqui, tem um vídeo
aqui no Paredes a Cores, que eu falo sobre a questão da criatividade, e aí eu dou o exemplo do ipê amarelo, até estou de amarelo hoje. Quando eu era criança, eu ia para o sítio e a gente tinha um ipê enorme, de grande, muito imenso, e era muito bonito quando ele estava todo florido, e a gente chegava na parte do morro assim, e ventava, e aí esse vento levava esse mundaréu de flores amarelas, e se eu quero trazer essa memória afetiva para o meu design de parede, Rodrigo, eu não sei desenhar flor de ipê, usa o amarelo ipê, o amarelo que se aproxima ao ipê. Mas eu gostaria de ter uma árvore de ipê. Você pode fazer uma árvore de ipê com design de parede. Eu queria usar formas orgânicas, eu não queria nada com a flor do ipê, mas eu queria que isso faz bem para mim. Então você pode fazer um trabalho orgânico igual a esse e ao invés de você usar o ocre, você pode usar o amarelo. Você pode usar essas fontes, né, de inspiração que você tem em relação ao seu design de parede e também ao resultado final, porque quando eu olhar para aquela parede, eu vou perceber que aquela parede tem uma história, tem uma ligação comigo afetiva na minha infância. Então, eu tenho várias referências e olha a criatividade. Eu nem preciso, talvez, e nem é obrigatório eu ter uma flor de ipê, ter um pé de ipê, mas eu posso ter a cor do amarelo ipê e usar em outras possibilidades. Se ligou? E aqui eu quero te explicar como usar essas três ferramentas de criatividade como uma oportunidade para o design de parede ser tão mais criativo. Quando você une essas ferramentas, você consegue usar melhor o seu projeto. Quando você vai desenhar, seja no papel, no computador, depende da sua habilidade, você consegue realmente chegar mais próximo ao que você quer ou o que o cliente quer, ou de repente é o seu filho que quer alguma coisa no quarto dele, às vezes é a sua sogra que quer alguma coisa na sala dela, ou o seu esposo que quer alguma coisa no home office. Olha, tantas possibilidades, porque às vezes você fala, mas eu não vou fazer para fora. Porque eu não vou fazer para ninguém, não vou cobrar para ninguém, não vou vender o meu trabalho. Mas, e as pessoas estão na sua casa? Tem que pensar e estou aqui para isso, para te ajudar a pensar. E aí, quando eu te dou essas ferramentas, eu sempre peço, faça com que você exercite o ouvir o cliente. No caso, se você for fazer para as pessoas que estão na sua casa, ouvir, faz de conta que ainda é cedo. Faz de conta que o seu marido, que a sua sogra, o seu filho, a sua filha, são seus clientes. E aí você, numa conversa, você gasta bem os seus ouvidos e ouça tudo que eles têm para falar. E aí você pode pedir para eles fazerem esse tipo de garimpo, né, na internet. Você fala, separa para mim o que você quer, coloca aqui, faz uma pastinha. No meu celular sempre tem umas pastinhas, boto ali as referências que as pessoas me mandam, ou até coisas que eu gosto também, eu já boto ali. Eu tenho também no meu bloquinho de notas, sempre quando eu estou na rua, estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa, ou em casa, o que eu estiver fazendo. Se eu tenho alguma ideia, às vezes o nome de alguma coisa, eu já escrevo naquele bloquinho e deixo. Por quê? Quando eu tiver alguma situação, eu posso ir lá beber daquela fonte de inspiração. Também não esqueça do Pinterest, para que você possa usar o Pinterest como ferramenta para você ir lá, chegar no Pinterest, na sua pastinha e falar assim, olha, eu tenho essas referências. Lá você pode dividir design de parede, paletas, elementos, figuras, ícones, tantas coisas você pode colocar para o design de parede. Sugestões de paletas, sugestões de texturas, tudo você pode colocar para o design de parede. E aí você cria essa pastinha do Pinterest para que você possa realmente ter aonde depois procurar. Tá bom? Também a gente tem, né, nesse processo todo, porque às vezes a gente fala, aí você fala, senhora Rodrigues,
Senhora Rodrigues chega e fala, mas é porque falar é fácil, né? E aí como que eu vou fazer? Porque eu não posso fazer isso porque eu tenho medo de errar, eu não tenho como resolver esse problema. E olha só como quando a gente começa a falar, eu não sei fazer, vai dar errado, e não sei o que. Olha como a gente está deixando a possibilidade de escutar o outro. Então, quando você tiver esse medo, quando você se deparar com esse medo de que não vai conseguir, não vai dar certo, eu não sei fazer, quando eu penso no IP, eu só penso na flor de IP, e eu não penso mais nada, eu só penso no pé de IP, se permita. Por isso que eu sempre peço e sempre indico e recomendo absurdamente que você use papel. Pode usar lápis de cor, hidrocor, pode usar a própria tinta de parede e você vai fazendo essas pranchas de inspiração. Use realmente essas pranchas, essas folhas que a gente chama, né? A gente chama de prancha, mas no design de interior a gente chama de pranchas, mas você pode usar também folhas brancas e aí você vai pintando, vai se permitindo, porque a dimensão é menor. Você tem ali, você não vai ter o perigo de repente fazer alguma coisa na parede depois de dar muito mais tempo para você resolver a situação de se errar, se tem alguma coisa, eu pensei que ia ficar bom, não ficou. Então, quando você tem esse teste, né, você se permite primeiro ao papel, você já resolve muita coisa ali no papel. Até o seu traço, as suas cores, a sua paleta, as escolhas, isso é interessantíssimo. Aí tu fala, mas isso não funciona para mim, porque você é designer, você é artista plástico, é fácil. Para mim não, porque eu não sou, eu não tenho essa criatividade que você tem, eu não tenho essa coragem que você tem. Criatura, coragem é alguma coisa que a gente também vai conquistando no dia a dia, né? Tem muitas coisas que eu sou muito medroso, mas eu tenho que fazer e eu vou e meto a cara, sabe? Peço ajuda quando eu não sei, ou quando eu não consigo fazer sozinho, vamos fazer comigo, e a gente segue o barco, a gente não pode parar, sabe? E funciona para você sim, porque funciona para mim. Então, assim, por que hoje funciona para mim muito mais fácil? Porque eu já faço muito mais tempo que você. Então, se você começa a fazer, daqui a um tempo, você olha o caminho, né, que você conseguiu avançar, né, percorrer em relação a hoje. Olha, eu não fazia nada e agora eu estou conseguindo fazer. Então, quando você tem essa possibilidade, você se permite a se arriscar e riscar no papel, riscar no papel as suas ideias, isso faz com que você realmente não tenha tanto bloqueio, tanta coisa ruim, pensando e tipo, meu Deus, eu não vou, não funciona pra mim, não vai dar certo, eu não sou criativa. Todos somos criativos naturalmente, todos nós somos. Não tem quem não seja criativo, como eu já disse. Independentemente da sua área, você é criativo em tudo. Em tudo. Você é criativa até para amarrar o cabelo. Às vezes, se você não tem uma xuxinha, você vai fazer o quê? Você pega um lápis e coloca, não tem lápis, você tem um pincel, ou você usa uma cordinha, um barbante. Você está resolvendo com a criatividade, sabe? Eu já tive possibilidades de usar a minha criatividade para muita coisa, e chegar e falar, olha... E quando a gente começa a perceber que a nossa criatividade ela está sendo usada constantemente, a gente começa a perceber, olha, como eu consigo resolver as coisas mais rápido, e às vezes você fica até impressionada com o que você fez. Você fala assim, eu fiz isso? Eu resolvi dessa forma? Eu sou boa mesmo. Então, quando você consegue fazer resolver esses problemas e você realmente vê que não é de qualquer forma, você está realmente usando algo que é possível e que está aí em você, criatividade é para todos, você vai resolver muita coisa, principalmente no design de parede. E o jeito errado de usar essa criatividade no design de parede é quando a gente vai para o exagero. Quantas vezes a gente
se depara com exageros e a gente olha para um trabalho de parede e fala, não tá bom não. Eu acho que a pessoa não soube a hora de parar. E realmente é assim. Quantas vezes a gente começa a fazer um trabalho, principalmente ele sendo designer de parede, a gente fica, não, porque aqui tá faltando um negócio. E aqui tá faltando outro. Porque aqui tá... E aí você vai fazendo. Quando você vê, aquilo tá uma bagunça visual. Por quê? Porque você saiu completamente do trilho, você saiu completamente das suas possibilidades de espaço, de elementos e também de cores. Por que isso às vezes acontece? Porque não houve o planejamento. Não houve a parte do projeto, a parte de desenhar, ou nem de repente, Rodrigo, eu não quero fazer com tinta, mas pelo menos risca com o lápis. Perceba, olha, aqui tem uma possibilidade legal de fazer isso. A criatividade, ela também, ela é tão fluida, a criatividade ela é algo tão imenso, que criatividade não é para uma parede quadrada. Às vezes você vai usar a criatividade talvez só para um cantinho de uma parede. Às vezes o design de parede que você vai fazer na sua parede nem vai pegar a parede toda. Às vezes é só um lettering, às vezes nem é lettering, às vezes é só uma frase. Por vez pode ser uma forma orgânica, somente uma. Ou às vezes só um traço, só um abstrato. Olha como a criatividade ela te permite usar desses elementos para você realmente compor o ambiente que você quer, o design de parede. Muito bem, estamos caminhando. E eu quero explicar para você que o jeito certo para isso tudo é usar o bom senso. O que é o bom senso? Você, como eu já disse, ouvir as pessoas, ter as referências de imagens e, claro, não confiar na sua memória. Não confie na sua memória. Mas eu guardo tudo na cabeça. tudo bem. Mas coloca lá, faz uma pastinha no Pinterest, por favor. Porque você vai ter muito mais tempo, muito mais disposição para você aumentar mais o seu poder de criatividade. Porque se você gasta aquele tempo, vamos dizer assim, aquele espaço ali, aquela pastinha, se você gasta aquela pastinha na sua memória, porque olha, eu tenho que lembrar daquilo, você não escreve, não desenha e não salva, principalmente no Pinterest, porque você já fica lá bonitinho e as pessoas têm acesso também, você acaba gastando um espaço aí na sua memória RAM e na sua nuvem, né, na sua nuvem mental, e a gente às vezes não consegue trabalhar com essas possibilidades novas, porque a gente fica tão preso em não esquecer, em não jogar fora aquela ideia, e aí você sempre vai ficar com aquilo e atrapalhando. Usar dessas ferramentas combinadas é algo que a gente tem que... É como um bolo que eu disse. Você usar esses ingredientes combinados faz com que você tenha um resultado muito mais harmonioso, muito mais satisfatório. E com isso, você acaba também, quando você tiver alguma dúvida, ou às vezes você tem algum tipo de, olha, eu tenho, sei lá, nesse campo ainda eu tenho uma dúvida, ou eu não sei esse material, ou eu gostaria de usar esse tipo de tinta, ou esse tipo de ferramenta, que você não sabe, né, porque talvez pode ser novo, que às vezes para mim também tem coisas novas, tem coisas que eu vejo no design de parede, de material que é novo, aí eu pego, uso, vejo como que vejo se funciona e venho aqui e conto, olha, funciona, não funciona, é bom, não é bom, olha, é bom para isso, mas não para aquilo, e isso a gente vai experimentando também, e aí você faz o quê? Você procura você procura uma ajuda profissional, de um profissional da área, para que ele te facilite, assim como eu faço com você, de facilitar o design de parede, para que a gente tenha resultados cada vez mais satisfatórios, cada vez mais surpreendentes para você realizar na sua casa ou em qualquer outro lugar que você queira. Aonde tem parede, pode ter design de parede. E com isso tudo, eu te proponho a você criar
no Pinterest. Ah, eu não tenho conta no Pinterest. Pode entrar, tu pode até fazer o link direto do seu Facebook, não é difícil. E aí você cria uma pastinha lá, design de parede. E aí você vai ter lá no design de parede, você pode até colocar assim, ó, design de parede, paredes a cores. Fazem 2 pastinhas, porque aí você pode colocar ideias que você tem para realmente você colocar na sua parede. Você pode pegar imagens de paredes já prontas, você pode pegar imagens de paletas de cores, você pode fazer também imagens de coisas que você gosta, tipo, eu gosto muito de folhagem, você pode pegar várias folhagens e colocar lá. Você pode, eu gosto também de nuvem, você pode pegar várias coisas de nuvem e colocar nessa pastinha de inspiração, você pode até colocar inspiração, design de parede. Aí essas inspirações, eu quero te dar também aqui uma recomendação, que você não fique somente nessas inspirações já de paredes prontas. Por exemplo, aqui nessa parede de trás eu tenho folhas, formas orgânicas, né, e a paleta de cor. Se você quer colocar numa pastinha de inspiração, o que você faz? Você coloca coisas que tenham cor de ocre, cor que você possa combinar com ela, paletas com ela. Você pode colocar folhas de plantas, e aí você colocar a folha real, né? A folha verdadeira, a foto da folha, não desenho somente. E aí aqui tem costela de Adão, aqui de uma planta que eu não lembro o nome, e aí você pode fazer esses tipos de pastinhas com inspiração, mas com elemento real, né? Natural. Por quê? Quando você faz isso, você não fica preso no traço. Então, eu gosto de uma folha que é super bacana, eu gostaria que aquela folha tivesse, sei lá, na minha parede. Se você pega, digamos que seja essa, se você pega a minha folha, você, às vezes até inconscientemente, você vai ser levada a fazer essa forma. E usar esses traços de dentro, né, para dar movimento, e pronto. Mas o que é legal da inspiração, como eu disse, é a gente se inspirar, mas fazer com que cada vez mais a gente se distancie do que é a inspiração, do que foi a inspiração, para que quando a pessoa vê, fala: caraca, você tirou daqui. Sim, isso que me inspirou. Então a gente consegue ter uma plenitude criativa muito mais satisfatória do que a gente chegar e falar assim: olha que legal, igual uma folha que o Rodrigo fez na parede dele. Entende? Então, usar dessas inspirações das suas origens naturais, isso também é muito, muito... eu gosto de peixe. Não pega o desenho de um peixe, pega a foto de um peixe, porque você vai ter muito mais riquezas de detalhes do que você pegar uma própria peça que já foi desenhada de um peixe. Isso aconteceu comigo também. Eu, com um aluno meu, eu falei assim, olha, com uma aluna, e aí eu queria que fizesse um peixe, ela fez, e aí eu, de cara, eu falei assim, quando ela fez, eu falei assim, você fez esse peixe, você pegou de uma imagem de um peixe real, de uma foto, ou você pegou de algum trabalho? Eu peguei de um trabalho. Eu falei, não, vamos refazer. Então, aí dei a foto, né, dei a imagem do peixe real, do peixe natural, dei a foto, e aí ela criou o seu peixe através daquelas referências. E foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso, sim, é um processo de criatividade, usando da inspiração para que a gente tenha real identidade no nosso trabalho. Tá? Não deixe, então, nosso passo prático é criar uma pastinha no Pinterest e... mas eu não conheço ainda o Pinterest. No link aqui da bio do design do Paredes a Cores, tem lá o link da minha pasta, lá Rodrigo Pontes Oficial, no meu perfil do Pinterest, tem a pastinha Paredes a Cores. Então você vai clicar lá e vai ver algumas referências que eu já coloquei para você de outros trabalhos, tá? Não tem os meus trabalhos lá, porque eu uso daquela pastinha para inspiração para coisas do design de parede, até também para te facilitar, caso você tenha alguma dificuldade de fazer essas pesquisas agora inicialmente. Depois você vai pegando o gostinho do Pinterest e aí
já era. Você vai ficar apaixonado pelo Pinterest e você realmente vai perceber que a gente tem muita coisa para criar, muita coisa para exercitar a nossa ação, né, de criatividade. Então, eu quero te agradecer por essa conversa que a gente teve, por esse momento aqui no Paredes a Cores, que é um momento onde a gente troca conhecimentos. Eu quero sim te entregar tudo que eu sei, tudo que eu venho todos esses anos, há mais de 16 anos, no design de parede. Essas experiências minhas diárias, essas experiências na prática, né, em campo ali, ou melhor, na parede. E para que realmente você tenha essa possibilidade de saber que uma pintura, um design de parede, ele não começa na parede. Ele começa muito antes. E ele começa em algo que a gente estava esquecendo muito no nosso dia a dia, principalmente antes da pandemia, que era a conversa. Quanto tempo a gente não conversava? Quanto tempo a gente não tinha tempo para as pessoas? Quanto tempo a gente não tinha... Quantas vezes a gente não tinha tempo para parar, sentar, tomar um café, tomar uma água e ouvir o outro? Então, converse. E a conversa sempre um fala e o outro ouve. Então, a gente está aqui para isso, para a gente se comunicar, trocar essas informações, trocar esses conhecimentos e eu trazer para você tudo isso que eu já vivi. O importante é que emoções eu vivi no Paredes a Cores. E a gente está aqui juntos para realmente a cada encontro, a cada dia que a gente troca essas informações, a gente troca esses conhecimentos, essas experiências, a gente cresça e cresça junto. E façamos, não vamos esquecer isso, vamos tornar as nossas casas em casas para serem aquele ambiente que nos acolhe, aquele ambiente que tenha a nossa cara. Muito obrigado e a gente sempre se encontra. Aqui não é o BBB, mas sempre a gente tem um paredão. Mas aqui o nosso paredão é Paredão a Cores, ou melhor, Paredes a Cores. Muito obrigado pela sua companhia e, claro, a todos que estão na live, Jonathan, a Olente, a Cris, o Wellington, a Valdira, a lindona, todos que estão aqui. E se tiverem alguma dúvida, se quiser fazer algum comentário, também se quiser dar alguma sugestão, pode colocar aqui num comentário que a gente vai juntos resolver ou criar, ou ainda mais, a gente pode ter sim muito mais momentos e inspirações para a nossa criatividade estar à tona. Tá bom? Um beijo e um queijo e me chama para tomar um café, tá? E aí a gente conversa sempre sobre criatividade. Tchau, tchau.